Eu não deveria estar nervosa. Era apenas um vestido. Apenas uma noite. Apenas a única chance que uma ômega como eu teria de talvez, apenas talvez, encontrar alguém que me visse como mais do que mãos úteis para limpar e costurar. A cerimônia de acasalamento acontecia apenas uma vez por ano, quando a lua cheia de outono se erguia sobre a clareira dos juramentos. Todas as lobas solteiras da alcateia se reuniam, vestidas com seus melhores trajes, esperando que algum macho sentisse a atração do vínculo, aquela centelha mística que os anciãos diziam ser inconfundível. Eu olhei para o espelho rachado no canto do meu quarto minúsculo. O vestido que eu usava era simples, de um azul desbotado que já tinha sido bonito há muitos anos, quando pertencia à minha mãe. Eu tinha passado semanas remendando as costuras, costurando pequenas flores de tecido branco nas mangas para esconder os rasgos. Não era glamouroso. Não se comparava aos vestidos de seda e renda que as filhas dos betas usariam. Mas era meu, e estava limpo. Prendi meu cabelo cor de trigo em um coque frouxo, deixando alguns fios caírem ao redor do rosto. Minhas mãos tremiam enquanto prendia o último grampo. Mãos calejadas, com unhas curtas e pele áspera de tanto esfregar pisos e carregar lenha. Escondi-as rapidamente nas dobras da saia. O som de música vinha da clareira. Violinos e tambores, risadas e vozes. Respirei fundo, sentindo o cheiro familiar da minha pequena casa. Sabão de soda, ervas secas e o leve aroma de terra molhada que nunca saía completamente das tábuas de madeira velha. Você consegue, Ara. Apenas uma noite. Apenas apareça, sorria e talvez... Um grito cortou meus pensamentos. Era abafado, distante, vindo da direção oposta à clareira, do lado da floresta onde tinha havido chuva pesada nos últimos dias. Gelei, minha audição aguçada captando o som novamente. Não era um grito de celebração. Era de dor, de pânico. Corri até a janela. A floresta estava escura, a orla marcada por árvores retorcidas e o brilho fraco da lua. Não vi nada, mas ouvi novamente. Uma voz rouca, fraca. Ajuda! Alguém. Meu coração disparou. Olhei para a porta, depois para a direção da clareira iluminada. A música estava ficando mais alta. A cerimônia começaria em menos de 20 minutos. Se eu não chegasse a tempo, perderia minha chance de entrar no círculo ritualístico. As regras eram claras. Só quem estava presente quando a lua atingisse o zênite poderia participar. Mas aquela voz... Agarrei meu xale e corri para fora, descalça, meus pés conhecendo cada pedra e raiz do caminho. Segui o som, meu coração batendo tão forte que quase abafava tudo. A borda da floresta estava escorregadia de lama. A chuva dos últimos dias tinha desestabilizado a encosta. Árvores caídas bloqueavam partes do caminho. E então eu vi a matriarca Vânia. Ela estava presa até a cintura em um deslizamento de lama espessa e escura, cercada por galhos quebrados e pedras. Seu rosto estava pálido, os lábios roxos de frio. Ela era a anciã mais velha da alcateia, a guardiã das histórias antigas, respeitada por todos, e estava sozinha, morrendo, enquanto o resto da alcateia dançava. "Vânia!" gritei, correndo até a borda do deslizamento. Ela ergueu os olhos, fracos e vidrados. "Ara!" Sua voz era apenas um sussurro rouco. Não se aproxime. Você vai... cair também." Olhei para a lama. Ela era viscosa, movendo-se lentamente como uma coisa viva. Se eu entrasse ali, meu vestido estaria arruinado. Minha única chance de parecer apresentável, de talvez ser notada, se dissolveria naquela sujeira fria. A música da clareira ecoou na brisa noturna. Violinos subindo em um crescendo. A cerimônia estava começando. Escolha, Ara. Agora. Não havia escolha. Nunca houve. Tirei meu xale. Amarrei-o firmemente ao redor de um tronco de árvore próximo e pulei. A lama me engoliu até os joelhos instantaneamente. O frio foi como uma mordida, penetrando meu vestido, grudando na minha pele. O cheiro era podre, de matéria orgânica em decomposição e água estagnada. Cada passo era uma luta. A lama sugava meus pés, tentando me puxar para baixo. Vânia estava a apenas 3 metros, mas parecia uma eternidade. Estendi a mão. "Segure em mim!" gritei. Ela tentou erguer o braço, mas estava fraca demais. Eu me arrastei mais perto, afundando até a cintura agora. Minhas mãos encontraram os ombros dela,
Puxei. Ela gritou de dor. Algo estava prendendo suas pernas sob a superfície. Não. Deixe-me. Ela choramingou. Você vai morrer também. Calhe a boca, matriarca. Rosnei, cavando ao redor dela com as mãos nuas. A lama entrava debaixo das minhas unhas, queimando arranhões que eu não sabia que tinha. Eu não vim até aqui para te ouvir desistir. Meus dedos tocaram algo sólido. Um galho grosso estava enroscado ao redor da perna dela. Puxei com toda a força que tinha, sentindo a madeira finalmente ceder e quebrar. E então, eles apareceram. 3 figuras surgiram da linha das árvores. Lobos grandes em forma humana, mas exalando poder puro. Eu podia sentir a pressão de suas auras até de onde eu estava. Alfas. Não eram da nossa alcateia. O do meio era o mais alto. Mesmo na penumbra, eu podia ver a forma como ele se movia, como a própria escuridão se curvava ao redor dele. Seus olhos âmbar brilhavam, fixos em mim. Não em Vânia. Em mim. Eles não se moveram. Apenas observaram. Raiva explodiu no meu peito. Vão apenas ficar aí parados? Gritei, minha voz quebrando de exaustão e fúria. Ajudem! O lobo mais alto inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando algo. Então, com um gesto quase imperceptível, os outros 2 se moveram. Eram rápidos, eficientes. Um deles pegou a extremidade do meu chale, puxando-o com força sobre-humana para criar alavancagem. O outro entrou na lama sem hesitação, pegando Vânia pelos braços. Você, o lobo alto falou pela primeira vez. A voz era profunda, comandante, e enviou um arrepio pela minha espinha que não tinha nada a ver com o frio. Segure a cabeça dela. Mantenha as vias aéreas limpas. Ele estava me dando ordens, como se eu fosse uma soldado, não uma ômega, apenas alguém útil. Algo dentro de mim respondeu a isso. Deslizei atrás de Vânia, apoiando sua cabeça no meu ombro, limpando a lama do nariz e boca dela com a barra do meu vestido. O tecido azul ficou marrom instantaneamente. Vamos, o lobo disse, e juntos puxamos. A lama não queria largar sua presa. Vânia gritou quando seu corpo foi finalmente arrancado da sucção. Eu caí para trás, afundando ainda mais, mas mãos fortes me agarraram. O lobo alto me puxou para fora como se eu não pesasse nada, me depositando em solo firme com uma gentileza que contrastava com sua força bruta. Fiquei ali, de joelhos, tremendo. Meu vestido estava destruído. Lama cobria cada centímetro de mim. Meu cabelo tinha se soltado, grudado no meu rosto e pescoço. Eu devia parecer um monstro saído de um pântano. Olhei para a clareira ao longe. A lua tinha atingido o zênite. A cerimônia tinha começado. A música mudou para o cântico de união, a melodia sagrada que chamava os vínculos. Eu tinha perdido. Perdi minha única chance. Mas Vânia estava respirando. Os lobos desconhecidos a carregaram para longe da lama, deitando-a em um pedaço de grama seca. Ela tossiu, cuspindo água e sujeira, mas seus olhos estavam claros. Você é uma tola teimosa. Ela sussurrou, mas sorriu. Uma lágrima escorreu por sua bochecha enrugada. Obrigada, criança. Eu assenti, sem conseguir falar. Minha garganta estava apertada demais. O lobo alto se aproximou. Eu não tinha percebido antes, mas ele era enorme, quase 2 metros de pura massa muscular e autoridade. Ele se ajoelhou na minha frente, e pela primeira vez pude ver seu rosto claramente à luz da lua. Forte, angular. Uma cicatriz fina cortava seu maxilar. Seus olhos âmbar me estudavam com uma intensidade que fazia meu lobo interior se encolher e se curvar ao mesmo tempo. Ele ergueu a mão. Pensei que fosse me ajudar a levantar. Em vez disso, seus dedos tocaram a lama no meu rosto, limpando uma linha suave ao longo da minha bochecha. Qual é seu nome? Ele perguntou, a voz mais suave agora, mas não menos poderosa. Ara, sussurrei. Eu sou apenas Ara. Apenas Ara. Ele repetiu, e algo como admiração passou por seus olhos. Você tem mais honra em sua sujeira do que a maioria tem em seus títulos. Ele se levantou, virando-se para seus companheiros. Levem a anciã para receber cuidados adequados. Eu quero que ela seja tratada como família real. E você? Ele olhou para mim novamente. Vá para casa. Limpe-se. Descanse. Quem é você? Consegui perguntar. Ele não respondeu.
Apenas deu um último olhar, longo e avaliador, antes de desaparecer na escuridão com seus guardas e Vânia. Voltei para casa cambaleando, invisível na noite. Ninguém me viu. Ninguém na cerimônia notou minha ausência. Por que notariam? Eu era apenas Ara, a ômega que limpava, costurava e agora aparentemente se cobria de lama. Tirei o vestido arruinado, lavei-me com água fria até minha pele ficar vermelha e dolorida, e caí na cama, exausta demais até para chorar. Amanhã seria apenas outro dia, invisível, sozinha, como sempre. Mas enquanto eu adormecia, não conseguia parar de pensar naqueles olhos âmbar, na forma como ele tinha me olhado, não com pena, não com nojo, com respeito. Acordei com o corpo doendo como se tivesse sido espancada. Cada músculo protestava quando me sentei na cama. A luz fraca da manhã entrava pela janela embaçada, trazendo com ela o cheiro de orvalho e pinheiro. Por um momento, pensei que tudo tinha sido um pesadelo, mas então olhei para o canto do quarto. O vestido azul estava pendurado como um cadáver, manchado de marrom e cinza, rasgado na bainha, completamente arruinado. A prova física do meu sacrifício, da minha escolha. Levantei-me devagar, ignorando as pontadas nas costas e pernas. Havia trabalho a fazer. Sempre havia trabalho. Vesti meu uniforme habitual, uma saia de linho cinza, uma blusa simples de mangas compridas e meu avental remendado. Prendi meu cabelo em uma trança apertada e escondi minhas mãos arranhadas nas mangas. A casa estava silenciosa. Morava sozinha desde que minha mãe tinha morrido há 3 anos. Nenhum parceiro, nenhuma família. Apenas eu e as memórias que ecoavam nas paredes de madeira velha. Peguei minha cesta de trabalho e saí. O dia prometia ser longo. Eu tinha roupas para lavar na casa do Alpha Raymond, pisos para esfregar no salão comunitário e ervas medicinais para colher para o curandeiro. O tipo de trabalho que tornava uma ômega útil, mas nunca vista. A aldeia estava quieta naquela manhã. A maioria ainda se recuperava da celebração da noite anterior. Enquanto caminhava pela rua principal de terra batida, ouvi fragmentos de conversas vazando das janelas abertas. Você viu como Beta Marcos olhou para Clara? Definitivamente sentiu a atração. 3 casais formaram vínculos ontem à noite. 3. A deusa da lua está sorrindo para nossa alcateia. Pobre Ômega Mila, mais 1 ano sem parceiro. Logo estará velha demais. Abaixei a cabeça e acelerei o passo. Não queria ouvir sobre vínculos e escolhas. Não queria sentir a pontada de inveja e arrependimento. Você fez a escolha certa, Ara. Vânia está viva. Isso é tudo que importa. Cheguei à mansão do Alpha Raymond. Era a maior construção da aldeia. Um símbolo descarado de status. 2 andares de madeira entalhada, janelas de vidro verdadeiro e um jardim que eu era responsável por manter. Entrei pela porta de serviço, esperando encontrar a cozinha vazia. Em vez disso, encontrei um comitê de recepção. Alpha Raymond estava sentado à mesa de carvalho maciço, tomando café como se fosse um ritual sagrado. Ao lado dele, Brisa, a filha mimada do Beta Soren, estava recostada em sua cadeira com um sorriso que não alcançava os olhos. Ela era linda de uma forma calculada, cabelos negros brilhantes, pele perfeita e um vestido carmesim que custava mais do que eu ganhava em 1 ano. Os olhos de ambos se voltaram para mim quando entrei. Bem, Brisa falou primeiro, sua voz doce como mel envenenado. Se não é nossa heroína enlameada. Meu estômago se apertou. Como ela sabia? Raimundo colocou sua xícara de café na mesa com um som seco. Ara, ouvi que você teve uma noite interessante. Não respondi. Mantive os olhos baixos, as mãos escondidas nas dobras do avental. É verdade que você abandonou a cerimônia de acasalamento para brincar na lama? Brisa inclinou a cabeça, fingindo inocência. Que desperdício. Embora sinceramente duvido que alguém teria te escolhido de qualquer forma. As palavras cortaram, mas eu já estava calejada contra esse tipo de crueldade. Apenas respirei fundo e me virei para pegar o balde de limpeza. Espere, Raymond ordenou. Não terminamos. Parei. Você envergonhou esta alcateia ontem à noite. Ele continuou, cada palavra medida e fria. A cerimônia de acasalamento é sagrada. Sua ausência foi notada e comentada. Você fez nossa alcateia parecer descuidada, desorganizada.
Eu salvei a matriarca Vânia. Finalmente falei, minha voz baixa, mas firme. Ela teria morrido se eu não... Vânia é velha. Raymond cortou, indiferente. Ela já viveu sua vida. Você, por outro lado, desperdiçou uma oportunidade que não merecia ter em primeiro lugar. Mas sua utilidade ainda existe. Então continue trabalhando. E não cometa mais atos de heroísmo tolo. A raiva ferveu no meu peito, quente e perigosa. Mas eu a engoli. Discutir com o Alpha era inútil. Ele tinha todo o poder. Eu não tinha nenhum. Como desejar, Alpha? Murmurei, e me virei novamente. Ah, Ara, Brisa chamou, doce demais. Limpe a sala de banquetes também. Houve uma celebração particular após a cerimônia. Está bem suja. Use aquelas mãos calejadas para algo útil. Ela riu, um som cristalino e cruel. Passei as próximas 4 horas esfregando pisos, lavando pratos e limpando vômito de lobo bêbado. Meus joelhos doíam. Minhas mãos, já feridas da noite anterior, sangravam levemente onde a pele tinha rachado. Mas eu trabalhei em silêncio, deixando minha mente vagar. Pensava naquele lobo de olhos âmbar, na forma como ele tinha me olhado, como se eu importasse. Provavelmente só estava sendo educado, ou talvez curioso. Nada mais. Quando terminei, o sol já estava alto no céu. Saí pela porta de serviço, exausta, e quase bati em Mira, uma das outras ômegas que trabalhava na cozinha. Ara, ela sussurrou, agarrando meu braço. Seus olhos estavam arregalados. Você precisa ir para casa. Agora. Por quê? Perguntei alarmada. O que aconteceu? Há guardas na sua casa. Guardas reais. Da Fortaleza de Prata. O sangue gelou nas minhas veias. A Fortaleza de Prata. A sede do reino, onde o rei Alpha governava todos os lobos do território. Isso não faz sentido, gaguejei. Por que guardas reais estariam... Eu não sei. Mira estava quase chorando de medo vicário. Mas eles estão lá há 1 hora, esperando por você. Alpha Raymond está em pânico. Ele acha que você fez algo errado. Algo que vai trazer vergonha para a Alcateia. Corri. Meus pés bateram na estrada de terra. Coração trovejando. Mente girando em círculos. O que eu poderia ter feito? Salvar Vânia não era crime. A menos que aqueles lobos da noite passada fossem criminosos. E agora eu estava sendo implicada? Minha pequena casa parecia ainda menor com 2 guardas enormes flanqueando a porta. Eles vestiam uniformes negros impecáveis com o brasão prateado do reino bordado no peito. Uma lua crescente cercada por 3 estrelas. Suas posturas eram militares, rígidas, e seus olhos me rastrearam com precisão predatória quando me aproximei. Ara? Um deles perguntou. Assenti, incapaz de falar. O rei Alpha Titan solicita sua presença imediata na Fortaleza de Prata. Você virá conosco. Agora. Rei Alpha Titan. O mundo inclinou. O lobo de olhos âmbar. Aquele que me deu ordens. Aquele que tocou meu rosto com gentileza. Ele era o rei. E ele estava me convocando. Eu preciso me trocar. Consegui sussurrar, olhando para meu avental sujo e manchado. Não há tempo. O guarda respondeu. Mas seu tom não era cruel. Quase... respeitoso? Suas roupas serão providenciadas na fortaleza. Venha. Eles me guiaram até uma carruagem preta e elegante que esperava no fim da rua. Toda a aldeia tinha saído de suas casas para observar. Vi Alpha Raymond, pálido e visivelmente nervoso. Vi Brisa, sua expressão uma mistura de choque e inveja venenosa. Vi rostos conhecidos, desconhecidos, todos olhando para a ômega invisível sendo levada embora por ordem do rei. Entrei na carruagem. Os assentos eram de couro macio. O interior cheirava a cedro e algo caro que eu não conseguia nomear. Um dos guardas entrou comigo, sentando-se do lado oposto. O outro montou com o cocheiro. A carruagem começou a se mover. Posso perguntar por quê? Minha voz saiu trêmula. Por que o rei quer me ver? O guarda me estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Você fez uma impressão, pequena ômega. Uma impressão que nosso rei não teve em muito tempo. Não entendi. Não fazia sentido. Mas enquanto a carruagem seguia pela estrada que levava para longe da única casa que eu conhecia, olhei pela janela
e via a aldeia ficar cada vez menor. E pela primeira vez na vida, não senti tristeza por deixá-la para trás. A viagem durou horas. Cruzamos florestas densas, atravessamos rios, subimos montanhas. O guarda não falou mais, mas também não foi ameaçador, apenas vigilante. Quando finalmente chegamos, o sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. E então, eu a vi, a Fortaleza de Prata. Não era um castelo de contos de fada, era uma fortaleza de guerra. Muros de pedra cinza se erguiam como montanhas, torres de vigia pontilhavam o perímetro, e o portão principal era de aço maciço. Mas havia beleza também. Vitrais nas janelas superiores, jardins organizados dentro dos muros, e a forma como a pedra brilhava sob a luz do sol poente, quase como prata verdadeira. A carruagem passou pelos portões. Guardas saudaram. Servos se curvaram. E eu, coberta de sujeira e suor, me senti completamente fora de lugar. Fomos parados em um pátio interno. A porta da carruagem se abriu. O guarda desceu primeiro, depois me ofereceu a mão. Peguei-a, descendo com pernas trêmulas. Um homem esperava ali. Ele era menor que o guarda, mas havia uma elegância afiada nele. Cabelos loiros penteados para trás, olhos verdes inteligentes e um sorriso educado. Ara, ele disse meu nome como se já me conhecesse. Meu nome é Ethan. Sou o conselheiro-chefe do rei Titan. Seja bem-vinda à Fortaleza de Prata. Bem-vinda. Como se eu fosse uma convidada, não uma prisioneira. Por que estou aqui? Perguntei diretamente. Não tinha energia para jogos. Ethan inclinou a cabeça, o sorriso se aprofundando. Porque o rei assim ordenou. Ele tem uma proposta para você. Mas primeiro você precisa de um banho, roupas limpas e uma refeição adequada. Venha. Ele se virou e começou a caminhar. Olhei para o guarda que tinha me acompanhado. Ele assentiu, encorajador. Então, com o coração batendo descompassado e a mente cheia de perguntas, eu o segui. Para dentro da fortaleza. Para dentro do desconhecido. Para dentro do olhar âmbar do rei. Os corredores da Fortaleza de Prata eram um labirinto de pedra polida e luz filtrada. Ethan me guiou por passagens largas o suficiente para 3 lobos caminharem lado a lado, decoradas com tapeçarias que retratavam batalhas antigas e tratados de paz. O cheiro era diferente de qualquer coisa que eu conhecia. Cera de vela cara, couro novo e algo limpo e estéril que me fazia sentir ainda mais consciente da sujeira grudada na minha pele. Paramos diante de uma porta de carvalho entalhada. Ethan a abriu, revelando uma suíte que era maior que minha casa inteira. Estes serão seus aposentos enquanto estiver conosco, ele disse, como se isso fosse completamente normal. Entrei lentamente, meus olhos tentando processar tudo de uma vez. Havia uma cama enorme com dossel, coberta por lençóis que pareciam nuvens. Uma lareira de mármore crepitava abaixo, aquecendo o ambiente. Janelas altas davam para os jardins internos, onde rosas de outono ainda floresciam apesar do frio. E no canto, uma banheira de cobre já estava cheia de água fumegante, pétalas de flores flutuando na superfície. Isso é... há um engano, consegui dizer. Eu sou apenas uma ômega. Eu não deveria... Você é uma convidada do rei. Ethan interrompeu gentilmente, mas com firmeza. E será tratada como tal. Banhe-se. Roupas limpas estão na cômoda. Quando estiver pronta, alguém virá buscá-la para o jantar. Jantar? Com quem? Os olhos verdes de Ethan brilharam com algo que parecia diversão. Com o rei, é claro. Ele saiu antes que eu pudesse protestar. Fiquei ali, parada no meio de todo aquele luxo, sentindo-me como uma mancha de lama em uma tela branca. Mas a água quente me chamava. Meu corpo dolorido implorava por alívio. Tirei meu uniforme sujo, cada peça caindo no chão como pele morta. Entrei na banheira. A sensação foi tão intensa que quase chorei. A água estava perfeitamente quente, abraçando cada músculo cansado, dissolvendo a sujeira e a tensão. As pétalas eram de lavanda e rosa, enchendo o ar com um perfume que acalmava minha mente acelerada. Eu me permiti afundar até o queixo, fechando os olhos. Quando foi a última vez que você se permitiu isso, Ara? Quando foi a última vez que não estava trabalhando, limpando, sobrevivendo? Não conseguia lembrar. Lavei meu cabelo 3 vezes até que a água ficasse clara. Esfregei minha pele até que o vermelho de tanto trabalho cedesse, revelando uma palidez que eu tinha esquecido que possuía.
Cuidei dos arranhões nas mãos, com um bálsamo que encontrei ao lado da banheira, sentindo a ardência dar lugar a um frescor medicinal. Quando finalmente saí, enrolada em uma toalha macia como algodão de nuvem, fui até a cômoda. As roupas que me esperavam roubaram meu fôlego. Não eram os vestidos elaborados que imaginei. Era um conjunto simples, mas de qualidade incomparável. Uma blusa de linho branco com mangas longas e delicadas, uma saia de lã cinza azulada que ia até os tornozelos, e um colete de couro macio que se ajustava perfeitamente. Havia até botas de couro marrom, macias e novas, do meu tamanho exato. Vesti-me lentamente, maravilhada com a forma como o tecido não arranhava, como tudo se encaixava como se tivesse sido feito para mim. Prendi meu cabelo em uma trança lateral, deixando alguns fios soltos emoldurarem meu rosto. Olhei para o espelho de corpo inteiro ao lado da cômoda. A mulher que me encarava de volta era estranha, limpa, vestida adequadamente, quase bonita, quase. Uma batida suave na porta me tirou do transe. Entre, chamei, minha voz estranhamente firme. A porta se abriu e um lobo diferente entrou. Ele era enorme, ainda maior que Ethan, com ombros largos que preenchiam o batente. Cabelos castanhos escuros cortados curtos, uma cicatriz atravessando a ponte do nariz, e olhos castanhos que eram gentis, apesar da aparência intimidadora. Ara, ele disse, sua voz profunda, mas não ameaçadora. Meu nome é Zayan. Sou o comandante da Guarda Real. Estou aqui para escoltá-la até a sala de jantar privada do rei. Privada. Não um banquete público. Apenas eu e ele. Meu coração acelerou. Eu não sei se devo... Você está segura aqui, Zayan disse. E havia uma sinceridade absoluta em seu tom. O rei não faz mal a inocentes. Nunca fez. Nunca fará. Ele apenas deseja conversar. Conversar. Com uma ômega. Um rei. Nada disso fazia sentido. Mas eu já tinha vindo até aqui. Assenti e o segui. Descemos por uma escadaria em espiral, passamos por mais corredores, até chegarmos a uma porta dupla de madeira escura. Zayan a abriu e se afastou, deixando-me passar sozinha. A sala era íntima. Uma mesa de jantar para 2 pessoas estava posta perto de uma lareira crepitante. Velas derretiam lentamente em castiçais de prata, lançando luz dourada e dançante nas paredes. Pratos de porcelana branca, talheres de prata verdadeira e taças de cristal esperavam. E do outro lado da sala, de costas para mim, olhando pela janela para a noite que caía, estava ele, Rei Alpha Titan. Ele vestia roupas civis, não o uniforme militar que eu esperaria. Uma camisa de linho preto com mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos marcados por cicatrizes, calças escuras, botas. O cabelo dele, negro como asa de corvo, estava levemente despenteado, como se ele tivesse passado os dedos por ele muitas vezes. Ele se virou quando a porta se fechou atrás de mim. Aqueles olhos âmbar me prenderam no lugar. Ara. Ele disse meu nome como uma oração. Obrigado por vir, como se eu tivesse escolha. Mas ele não disse como uma ordem. Disse como gratidão. Vossa Majestade, murmurei, fazendo uma reverência desajeitada. Eu não sabia o protocolo. Nunca tinha estado perto de realeza. Titan, ele corrigiu, caminhando em minha direção. Quando estamos a sós, você pode me chamar de Titan. A sós. Estávamos sozinhos. Um rei e uma ômega. Ele parou a uma distância respeitosa, mas pude sentir o calor dele. O cheiro de sândalo e tempestade que tinha me marcado naquela noite na lama. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para a mesa. Você deve estar faminta. Eu estava. Não tinha comido desde a manhã anterior. Meu estômago roncou traindo-me. Se ele ouviu, teve a gentileza de não mencionar. Sentei-me na cadeira que ele puxou para mim, ainda processando que um rei estava me servindo. Ele se sentou do outro lado, e um servo silencioso apareceu, servindo pratos de comida que faziam minha boca salivar. Cordeiro assado com ervas, batatas douradas, vegetais grelhados que brilhavam com manteiga, pão fresco que liberava vapor quando partido, e vinho tinto em taças que capturavam a luz das velas. Coma, Titan disse gentilmente, notando minha hesitação. Sem protocolos, sem regras. Apenas coma, Ara. Peguei o garfo. A primeira mordida foi uma revelação. Sabor explodindo na minha língua. Textura derretendo.
temperos que eu nunca tinha provado. Tentei comer devagar, com educação, mas a fome venceu. Titan comeu pouco, apenas observando, não de forma invasiva, mas como se estivesse memorizando algo importante. Quando finalmente desacelerei, limpando a boca com um guardanapo de linho que era mais macio que minhas roupas de dormir, ele falou: "Você salvou a matriarca Vânia ontem à noite." Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. Sim, ela estava presa. Eu não podia deixá-la morrer, mesmo que custasse sua chance na cerimônia de acasalamento. Olhei para ele, confusa sobre como ele sabia disso. Mesmo assim, respondi firmemente. Uma vida vale mais que uma chance de romance. Algo passou pelos olhos dele. Admiração, dor e algo mais profundo que eu não conseguia nomear. Você sabe quem eu sou agora, ele disse, recostando-se na cadeira. E provavelmente está confusa sobre por que está aqui. Muito, admiti. Ele sorriu. Pequeno, mas genuíno. Sinceridade. Refrescante. Ele se inclinou para a frente. Os cotovelos na mesa, dedos entrelaçados. Ara, eu passei os últimos 5 anos viajando pelo reino, assistindo cerimônias de acasalamento, banquetes, celebrações, procurando alguém. Uma rainha, completei baixinho. Não apenas uma rainha, uma parceira. Alguém que compartilhasse meus valores. Alguém que visse além da coroa e do poder. Sua voz ficou mais dura, mas tudo o que encontrei foram jogos. Fêmeas que se pintavam e se perfumavam, que sussurravam palavras doces, mas cujos olhos só viam o trono. Alfas que vendiam suas filhas como peças de xadrez. Intriga, falsidade, teatro. Ele parou, o maxilar apertado. E então, ontem à noite, ele girou a taça de vinho, olhando para o líquido escuro. Eu estava na cerimônia de acasalamento como o protocolo exige, mas o cheiro, perfumes enjoativos tentando mascarar ambição, risadas falsas, pais empurrando filhas. Eu me senti sufocado. Ele ergueu os olhos para mim. Fugi para a floresta em busca de silêncio, de ar que não cheirasse a mentira. E foi quando ouvi os gritos. Não de celebração, mas de socorro. E eu vi você, coberta de lama, sangrando, sacrificando tudo para salvar uma anciã que a maioria da sua alcateia teria deixado morrer. Minha respiração ficou presa. Vossa Majestade, Titan, eu sou apenas... Você vai dizer que é apenas uma ômega novamente? Ele interrompeu, uma borda afiada na voz. Deixe-me te dizer o que você é, Ara. Você é corajosa. Você é altruísta. Você tem mais integridade em suas mãos calejadas do que nobres têm em linhagens inteiras. Ele se levantou, contornando a mesa, e se ajoelhou ao meu lado, colocando-nos no mesmo nível. Eu quero que você fique aqui, na fortaleza, não como serva, como convidada, como alguém que eu gostaria de conhecer melhor. Ele estava perto demais. Eu podia ver a cicatriz no maxilar dele de perto, as manchas douradas em seus olhos. A forma como sua respiração era controlada, mas revelava nervosismo. Por quê? Sussurrei. Por que eu? Porque quando você me olhou naquela lama, você não viu um rei. Viu um lobo que podia ajudar. E quando eu olhei para você, não vi uma ômega. Vi uma guerreira. Sua mão se estendeu lentamente, dando-me tempo para recuar. Quando não o fiz, ele tocou minha mão esquerda, a que estava mais arranhada. Seus dedos traçaram as feridas com reverência. Estas mãos valem mais que joias de coroa. Lágrimas queimaram meus olhos. Ninguém nunca tinha tocado minhas mãos assim, como se fossem algo bonito. Eu não sei como ser o que você procura, confessei, a voz quebrando. Eu não sei política ou etiqueta ou... Então eu te ensino, ele disse simplesmente. Se você estiver disposta, sem pressão, sem obrigação, apenas fique, conheça-me, deixe-me conhecê-la. E se ao final você decidir que este não é o seu lugar, eu te levarei para casa pessoalmente, com recursos para começar uma nova vida onde quiser. Ele estava me oferecendo uma escolha, não um comando, uma escolha. Olhei para aquele rei ajoelhado ao meu lado, vulnerável de uma forma que nenhum governante deveria ser. E então, olhei para minhas mãos em suas mãos, calejadas e aristocráticas, feridas e gentis, diferentes, mas encaixadas. Por quanto tempo? Perguntei. Quanto tempo você quiser,
Mas há uma cúpula continental em 3 semanas. Líderes de todos os reinos vizinhos virão. Eu gostaria que você estivesse ao meu lado. Não como ornamento, mas como conselheira. Como alguém que me lembra do que realmente importa. 3 semanas, repeti. Para aprender a ser... o quê? Você mesma, ele respondeu. Apenas a melhor versão de você mesma. E naquele momento, na luz dançante das velas, com o cheiro de cordeiro e lavanda no ar, eu fiz a segunda escolha mais louca da minha vida. Eu fico. O sorriso que iluminou o rosto de Titan poderia ter aquecido o inverno inteiro. Os primeiros dias na Fortaleza de Prata passaram como um sonho febril. Acordava em lençóis macios, tomava café da manhã em bandejas de prata e era tratada com uma gentileza que me deixava constantemente à beira das lágrimas. Mas não era uma vida ociosa. Titan tinha prometido me preparar, e ele cumpriu. As manhãs eram com Ethan. Ele me ensinava a história do reino, as linhagens das alcateias, os tratados antigos e as alianças frágeis que mantinham a paz. Sua paciência era infinita, mesmo quando eu confundia nomes ou esquecia datas. Não se trata de memorizar tudo, Ara, ele dizia, ajustando os óculos de leitura enquanto apontava para um mapa. Trata-se de entender os padrões. As pessoas agem por medo ou amor. Política é apenas descobrir qual deles está movendo cada peça. As tardes eram com Zayan, mas ele não me ensinava etiqueta ou dança, como eu esperava. Ele me ensinava a me defender. Um líder que não pode proteger a si mesmo é um alvo, ele disse no primeiro dia, me entregando uma adaga de treino de madeira. E você, pequena Ômega, tem uma habilidade irritante de se colocar em perigo por outros. Então vamos garantir que você sobreviva a isso. Eu aprendi a segurar a lâmina corretamente, a me mover com o peso do meu corpo, não contra ele, a procurar pontos fracos em oponentes maiores. Zayan não facilitava. Ele me derrubava repetidamente, sem piedade, mas sempre estendia a mão para me levantar depois. Novamente, ele dizia, uma rainha se levanta, sempre. E as noites eram com Titan. Jantávamos juntos na mesma sala íntima. Às vezes falávamos sobre os tratados que Ethan tinha me ensinado, e eu ficava surpresa quando Titan realmente ouvia minhas opiniões, por mais inexperientes que fossem. Outras vezes, falávamos sobre coisas simples. Ele me contou sobre sua infância como príncipe solitário, treinado para governar, mas nunca para viver. Eu contei sobre minha mãe, sobre cultivar ervas no pequeno jardim, sobre a solidão silenciosa de ser invisível. A tensão entre nós crescia a cada noite. Não era apenas atração física, embora meu lobo interior uivasse toda vez que ele chegava perto. Era algo mais profundo, um reconhecimento, como se nossas almas tivessem se encontrado antes, em algum lugar além do tempo. Mas ele nunca me tocou além daquele primeiro gesto com minhas mãos. Sempre respeitoso, sempre controlado. Isso mudou na noite antes da cúpula continental. Eu estava na biblioteca, cercada por pilhas de documentos que Ethan tinha me dado para revisar. As disputas territoriais entre a Alcateia do Norte e a Alcateia Ocidental eram complexas, e eu tentava entender as reivindicações de ambos os lados quando a porta se abriu. Titan entrou, ainda vestindo o uniforme formal que usara na reunião do conselho. Ele parecia cansado, os ombros tensos, o maxilar apertado. Você ainda está acordada, ele disse, fechando a porta atrás de si. Tentando entender por que 2 alfas estão brigando por uma faixa de floresta que não tem valor estratégico, respondi, erguendo o documento. Ethan disse que há algo mais, mas não consigo ver. Titan se aproximou, lendo por cima do meu ombro. Seu cheiro me envolveu, sândalo e tempestade, e tive que me forçar a continuar respirando normalmente. Não é sobre a floresta, ele disse baixinho. É sobre orgulho. O avô de um deles foi morto naquela terra há 50 anos. O outro se recusa a ceder porque seria admitir culpa histórica. Então é sobre sangue velho, murmurei. Não sobre justiça. Exatamente. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. E amanhã, quando eles trouxerem essa disputa para a cúpula, vão esperar que eu escolha um lado. Que crie um inimigo ou um aliado com base em política, não em verdade. Olhei para ele. Havia frustração em seus olhos, mas também algo mais. Expectativa.
O que você faria? Ele perguntou. Mas se fosse sua decisão. Pensei cuidadosamente, lembrando das lições de Ethan, das conversas que tivemos sobre justiça versus lei. Eu não escolheria um lado, disse lentamente. Eu perguntaria o que a terra significa para suas alcateias agora. Se há famílias vivendo lá, caçando lá, sobrevivendo lá. Se nenhum dos dois pode dar uma resposta concreta, se é apenas símbolo, então consagraria a terra como território neutro, um memorial para os mortos, não um campo de batalha para os vivos. Silêncio. Titan me olhava fixamente, aqueles olhos âmbar brilhando com algo intenso. Você é incrível, ele disse, a voz rouca. Eu sou prática, corrigi, desviando o olhar porque a intensidade dele me assustava e me atraía ao mesmo tempo. Não. Ele virou meu rosto gentilmente com os dedos, forçando-me a encará-lo. Você vê pessoas onde outros veem apenas peças de xadrez. Você vê soluções onde outros só veem vitória ou derrota. Você é tudo que um líder deveria ser. Seu polegar roçou minha bochecha. O toque enviou um arrepio pela minha espinha. Titan, comecei, mas não sabia como terminar. Amanhã vai ser difícil. Ele disse, a mão ainda no meu rosto. Haverá alfas lá que vão questionar sua presença, que vão dizer que uma ômega não tem lugar em discussões de poder, que vou te ridicularizar, tentar te humilhar para me atingir. Eu sei, respondi, embora meu estômago se apertasse só de pensar. E você ainda está disposta a ficar ao meu lado? Cobri a mão dele com a minha, aquela mão que tinha me puxado da lama, que tocara minhas cicatrizes como se fossem sagradas. Eu fico. Algo quebrou no controle dele. Ele se inclinou, lentamente, dando-me tempo para recuar. Mas eu não recuei. Eu me inclinei também. O beijo foi diferente de qualquer coisa que eu imaginara. Não era desesperado ou possessivo. Era uma pergunta e uma resposta. Era reconhecimento. Era um vínculo se formando. Não por magia ou destino forçado, mas por escolha. Quando nos separamos, ambos estávamos tremendo. Ara, ele sussurrou contra meus lábios. Eu não quero apenas uma rainha ao meu lado na cúpula. Eu quero você ao meu lado. Sempre. Eu estou aqui, prometi. Onde mais eu estaria? Ele descansou a testa na minha, e ficamos assim por um longo momento, apenas respirando o mesmo ar, deixando o mundo lá fora desaparecer. Mas o mundo não esquece. No dia seguinte, a fortaleza estava transformada. Bandeiras de dezenas de alcateias diferentes tremulavam nos muros. Carruagens elegantes chegavam pelos portões, carregando alfas e suas comitivas. O ar vibrava com poder e tensão. Ethan me vestiu pessoalmente. Não um vestido elaborado, mas algo que mesclava a autoridade e minha essência. Um vestido de lã azul escuro, simples, mas de corte impecável, com bordados prateados sutis nas mangas. Meu cabelo foi preso em uma trança-coroa, mas alguns fios foram deixados soltos, emoldurando meu rosto. E ao redor do meu pescoço, Titan colocou um colar, uma lua crescente de prata, com uma única estrela. Para que saibam que você não é ornamento, ele disse, prendendo o fecho. Você é luz. Entramos no grande salão juntos. Titan à minha direita, Ethan e Zayana atrás de nós. O salão era imenso, com teto abobadado e vitrais que lançavam luz colorida sobre a longa mesa de carvalho, onde dezenas de alfas já estavam sentados. O silêncio caiu quando me viram. Senti os olhos, curiosos, desdenhosos, confusos. E então, vi ela, Brisa. Ela estava sentada ao lado de um alfa que eu não reconhecia, vestindo um vestido carmesim elaborado, o decote indecente, as joias excessivas. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu, um sorriso de predadora. Titã me guiou até a cabeceira da mesa. Ele se sentou na cadeira principal. E então, para o choque audível de metade da sala, ele me sentou à sua direita, o lugar tradicionalmente reservado para a rainha. Lordes e senhoras. A voz de Titan ecoou, comando absoluto. Agradeço pela presença de todos na cúpula continental. Antes de começarmos, permitam-me apresentar Ara. Ela é minha convidada, minha conselheira, e alguém cujas opiniões eu valorizo acima de muitos títulos. Conselheira? Uma voz rosnada veio da metade da mesa. Um alfa corpulento com barba grisalha. Desde quando ômegas aconselham reis em assuntos de guerra e território? Desde que este rei decidiu que sabedoria não tem classificação de linhagem.
Titan respondeu. Gelo puro. Você tem objeções, Alpha Gregor? Gregor rosnou, mas recuou. Ninguém desafiava abertamente o Rei Alpha. A reunião começou. Disputas foram apresentadas, tratados discutidos. E eu observei, absorvendo tudo, lembrando os padrões que Ethan me ensinou. Foi quando a disputa da floresta foi apresentada que Brisa atacou. Vossa Majestade. Ela se levantou, todas as curvas e sorrisos venenosos. Talvez sua conselheira tenha uma perspectiva sobre este assunto? Afinal, ômegas são tão próximas da Terra, trabalhando nela diariamente. O insulto estava mal disfarçado como elogio. Todos os olhos se voltaram para mim. Era uma armadilha. Falar e parecer presunçosa. Ficar em silêncio e confirmar que eu era inútil. Titan começou a intervir, mas segurei sua mão sob a mesa. Ele olhou para mim surpreso. Assenti levemente. Levantei-me. Obrigada, senhora Brisa, pela oportunidade, disse, mantendo minha voz firme. A disputa entre a Alcateia do Norte e a Alcateia Ocidental sobre a Floresta de Cinzas é apresentada como territorial. Mas ao revisar os registros, não há registro de habitação, caça sustentável ou uso estratégico nos últimos 30 anos. Peguei o mapa que Ethan tinha preparado e o estendi sobre a mesa. Ambos os lados reivindicam a terra por causa de uma batalha de 50 anos atrás. Sangue foi derramado. Vidas foram perdidas. Isso é verdade e merece ser honrado. Olhei para os 2 alfas envolvidos. Mas honrar os mortos não significa fazer mais mortos. E qual seria sua solução, Ômega? O Alfa do Norte cuspiu o título como maldição. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Consagrar a Floresta de Cinzas como terra memorial. Nenhuma alcateia a possui. Ambas a protegem. Cria-se um acordo conjunto. As alcateias patrulham em turnos. Mantêm a terra sagrada. E todos os anos, no aniversário da batalha, ambas se encontram lá. Não para lutar, para lembrar. Um memorial? O Alfa do Norte soltou uma gargalhada seca, batendo a mão na mesa. Você quer que deixemos terra fértil intocada para fantasmas? Para que bandidos se escondam lá? Isso é sentimentalismo de Ômega, não estratégia. O Alfa do Ocidente concordou, cruzando os braços. Terra sem dono é convite para a invasão. Senti meu rosto esquentar, mas não recuei. Não é terra sem dono. Contrapus, minha voz ganhando força. É terra honrada. Se vocês a ocuparem, estarão construindo sobre os ossos de seus ancestrais. Que tipo de alfa desonra o sacrifício de seu próprio sangue por ganância de território? O silêncio caiu, pesado e desconfortável. Titan se inclinou para a frente, sua voz baixa e perigosa apoiando a minha. Ela está certa. Quem recusar honrar seus mortos nesta mesa está declarando que o passado de sua alcateia não vale nada. Quem quer ser o primeiro a admitir essa desonra? Os alfas se entreolharam, encurralados não pela força, mas pela honra. Muito bem, o Alfa do Norte rosnou, relutante. Como memorial, mas patrulhado por nós. Acordo aceito. O Alfa do Ocidente murmurou. Sentei-me, minhas pernas tremendo sob a mesa. Titan apertou minha mão, e quando olhei para ele, havia orgulho absoluto em seus olhos. Mas quando olhei para a Brisa, vi ódio puro, e soube que a guerra verdadeira estava apenas começando. A cúpula continental durou 3 dias exaustivos. Discussões sobre fronteiras, acordos comerciais, disputas de caça, e alianças militares se estenderam de manhã até noite. Titan me mantinha ao seu lado, consultando-me silenciosamente, às vezes apenas com um olhar. Eu me tornei boa em ler aquele olhar. Quando ele estreitava levemente os olhos, significava que desconfiava de alguém. Quando inclinava a cabeça sutilmente em minha direção, queria minha opinião. Alguns alfas começaram a me respeitar. Outros, como Gregor, me toleravam apenas porque desafiar o rei abertamente era suicídio político. Mas Brisa me observava como um predador observa uma presa ferida, esperando o momento perfeito para atacar. Esse momento chegou na última noite. A cúpula tinha terminado oficialmente ao pôr do sol. Um banquete de encerramento foi organizado no grande salão, música e vinho fluindo livremente. Eu estava exausta, mental e fisicamente, mas Titan insistiu que eu ficasse ao lado dele apenas mais um pouco, só até os brindes formais terminarem. Ele murmurou em meu ouvido, enquanto nos sentávamos à mesa principal.
Depois prometo, você pode descansar. Assenti, aceitando uma taça de vinho que um servo encheu. A conversa ao redor da mesa era animada. Lobos celebrando acordos bem-sucedidos e evitando guerras que pareciam inevitáveis dias atrás. Foi quando Brisa se levantou, a taça erguida, seu vestido dourado brilhando sob a luz das centenas de velas. Um brinde, ela anunciou, sua voz doce cortando a conversa. A sala silenciou. Ao nosso gracioso rei Tiran, cuja liderança sábia nos trouxe paz mais uma vez. Todos ergueram suas taças. Taitan assentiu educadamente, mas eu vi a tensão em seus ombros. Ele não confiava nela. E, Brisa continuou, seus olhos deslizando para mim como serpentes. A sua companheira em comum, Ara, a Ômega, que nos lembrou que até os mais humildes têm voz neste novo mundo. As palavras eram elogio na superfície, mas o tom era veneno puro, mais humilde, incomum, cada palavra escolhida para me diminuir. Ela certamente trouxe uma perspectiva refrescante. Outro alfa comentou rindo. Embora eu me pergunte se essa abertura é realmente o que o reino precisa em tempos incertos. Tempos incertos exigem força, Gregor acrescentou, seu copo de cerveja batendo na mesa. Não sentimentalismo. A conversa começou a desviar. Vozes se sobrepondo. Alguns defendendo a perspectiva humana que eu trouxera. Outros argumentando que tradição e hierarquia existiam por uma razão. Senti o calor subindo no meu rosto. Eu estava sendo dissecada, debatida, como se não estivesse sentada ali. Suficiente. A voz de Taitan cortou como aço. O salão silenciou instantaneamente. Ele se levantou, uma figura imponente de autoridade. Ara não está aqui para ser julgada por vocês. Ela está aqui porque eu a escolhi, e continuarei escolhendo a coragem dela sobre a covardia de muitos que se escondem atrás de títulos. Ele olhou diretamente para a Brisa, que empalideceu levemente, mas manteve o sorriso. Se alguém tem objeções à minha escolha de conselheiros, a porta está aberta. Vocês podem sair agora. Ninguém se moveu. Ótimo. Taitan pegou sua taça. Então bebam a paz que conquistamos. Juntos. Todos beberam. Incluindo eu. O vinho era doce, frutado, escorregando facilmente pela minha garganta, mas deixou um gosto estranho, levemente amargo, na parte de trás da língua. Taitan me olhou, preocupação piscando em seus olhos. Você está bem? Ele sussurrou. Só cansada, respondi, forçando um sorriso. E talvez um pouco enjoada de todo esse teatro político. Ele sorriu, apertando minha mão sob a mesa. Apenas mais meia hora, prometo. Mas 10 minutos depois, a sala começou a girar. Pisquei, tentando focar nas velas na mesa, mas elas se multiplicaram, borrando em linhas douradas. Meu estômago revirou, um calor desconfortável se espalhando do meu centro para meus membros. Taitan, consegui dizer, minha voz soando distante até para meus próprios ouvidos. Algo está errado. Ele se virou para mim imediatamente, mas seu rosto estava desfocado. Eu vi sua boca se movendo, mas o som chegou atrasado, distorcido. Tentei me levantar. Minhas pernas não responderam. O mundo inclinou violentamente para a esquerda. E então, escuridão. Acordei em uma cama que não era a minha. A luz era fraca, vindo de uma única vela na mesa de cabeceira. Minha cabeça latejava como se tivesse sido atingida por uma pedra. Minha boca estava seca, com gosto de metal. Ela está acordando. A voz de Ethan, tensa. Forcei meus olhos a focarem. Eu estava de volta aos meus aposentos. Ethan estava sentado em uma cadeira ao lado da cama, o rosto pálido e sério. Zayan estava perto da porta, os braços cruzados, a expressão sombria. O que aconteceu? Consegui sussurrar. Você foi envenenada, Ethan disse sem rodeios. Algo foi colocado no seu vinho. O curandeiro disse que era raiz de lua, uma toxina que causa desorientação e inconsciência em lobos. Em doses maiores, pode ser letal. Envenenada. Alguém tinha tentado me matar. Onde está Taitan? Perguntei, tentando me sentar. A sala girou novamente, e Ethan me empurrou gentilmente de volta para os travesseiros. Interrogando cada servo que tocou as taças de vinho, Zayan respondeu, sua voz um rosnado baixo, e cada convidado que tinha motivo para querer você morta. A lista é extensa.
Brisa, eu disse. A certeza absoluta. Foi ela. Eu vi a forma como ela olhou para mim. Nós também suspeitamos. Ethan confirmou. Mas ela tem um álibi. Estava cercada por testemunhas a noite toda. E a taça foi servida por um servo jovem que jurou que não foi subornado. Então, como... A porta se abriu com violência. Titan entrou como uma tempestade, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Mas quando seus olhos pousaram em mim, acordada, a máscara rachou. Ele cruzou a sala em 3 passos longos e se ajoelhou ao lado da cama, pegando minha mão como se fosse a única coisa impedindo-o de destruir o mundo. Ara, ele disse, a voz quebrada. Eu quase te perdi. Estou bem. Menti. Não estava. Meu corpo ainda tremia. E o medo estava começando a se instalar agora que a adrenalina tinha passado. Você não está bem, ele rosnou. Alguém tentou te assassinar em minha casa, sob minha proteção. Isso é uma declaração de guerra. Não podemos provar que foi deliberado. Ethan disse cuidadosamente. A raiz de lua é rara, mas não impossível de obter, e sem evidências sólidas. Então eu crio evidências. Titan cortou-se levantando. O poder irradiava dele em ondas palpáveis. Eu tranco todos os convidados na fortaleza até que alguém confesse. Isso causaria um incidente diplomático. Zayana apontou. Metade dos alfas aqui são nossos aliados. Prendê-los sem prova. Eu não me importo. Titan rugiu, e pela primeira vez viu o alfa descontrolado. O lobo sob a pele do rei, lutando para não se soltar. Eles tocaram no que é meu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Titan. Tentei me sentar, mas meu corpo não obedeceu. O mundo girou violentamente e caí para o lado. Titan me amparou instantaneamente, puxando-me contra seu peito sólido. Minha respiração saía curta, dolorosa. Eu tremia de frio, efeito residual da raiz de lua. Pare, sussurrei. Minha voz um fiapo rouco que arranhou minha garganta. Ele aproximou o ouvido dos meus lábios. O cheiro de sua fúria, ozônio queimado, inundando meus sentidos. Se você prendê-los... Fiz uma pausa para puxar ar, a exaustão pesando como chumbo. Você se torna o tirano que eles temem. Você dá ao inimigo o que ele quer. Caos. Meus dedos agarraram fracamente a camisa dele. Não lute com raiva, Titan. Lute com inteligência. Deixe-os ir, mas deixe que saibam, que nós sabemos. Ele pegou minha mão imediatamente, entrelaçando nossos dedos. E não vão, porque agora estamos alertas. Agora sabemos que alguém me vê como ameaça suficiente para arriscar tudo. O que você está sugerindo? Ethan perguntou, os olhos aguçados. Olhei para os 3 homens que, de formas diferentes, tinham se tornado minha família naquelas semanas. Deixem os convidados irem, sem acusações, sem conflito. Respirei fundo. Mas eu não fujo. Eu fico. E deixo claro que não sou a ômega frágil que podem eliminar facilmente. Isso é perigoso, Zayan murmurou. Viver é perigoso, respondi. Mas eu não passei por tudo isso para me esconder agora. Titã me estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Um sorriso pequeno, perigoso, orgulhoso. Você é uma tola corajosa, ele disse. Aprendi com o melhor, retruquei. 2 dias depois, os convidados da cúpula partiram. Brisa foi uma das últimas, lançando-me um último olhar que prometia que nossa história não tinha terminado. Mas quando as portas da fortaleza se fecharam e o silêncio retornou, Titan me levou para os jardins privados. A noite estava clara, a lua cheia iluminando o caminho entre as rosas de outono. Ele parou perto de uma fonte, a água cintilando sob a luz prateada. Ara, ele começou, virando-se para me encarar. Quando eu vi você desmaiar, quando pensei que te perderia, algo dentro de mim quebrou. Não posso mais fingir que isso é apenas respeito ou admiração. Meu coração acelerou. Eu te amo, ele disse. Simples e devastador. Não porque você me salvou na lama. Não porque você é sábia ou corajosa. Mas porque quando olho para você, vejo casa. Vejo um futuro que vale a pena construir. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu também te amo, sussurrei. Mesmo quando tento me convencer de que é loucura. Ele fechou a distância entre nós, suas mãos emoldurando meu rosto com uma ternura que contrastava com sua força. Então case-se comigo. Não porque eu sou rei, mas porque somos parceiros,
Iguais. Sim, respondi, sem hesitação. 1000 vezes sim. Quando ele me beijou ali, sob a lua cheia, com o cheiro de rosas e água fresca ao nosso redor, senti o vínculo se firmar completamente. Não era magia forçada. Era escolha. Era amor. E era real. A notícia do nosso noivado se espalhou pelo reino como fogo em grama seca. Algumas alcateias celebraram, vendo nisso uma nova era de liderança baseada em mérito, não em berço. Outras, especialmente as mais tradicionalistas, protestaram silenciosamente, seus alfas enviando cartas diplomáticas questionando a adequação de uma ômega sem linhagem nobre. Titan queimou cada uma dessas cartas pessoalmente, na lareira de seus aposentos, enquanto eu observava. Eles vão ter que se acostumar, ele disse, jogando a última carta nas chamas. Ou encontrar outro reino para habitar, mas havia uma alcateia que não podia ser ignorada, a minha própria. 2 semanas após o noivado, Titan anunciou que faríamos uma visita oficial à minha antiga aldeia, não para pedir permissão ou aprovação, mas para corrigir uma injustiça. Alpha Raymond precisa responder por negligência, Titan explicou enquanto a carruagem real nos levava pela estrada familiar. Deixar a matriarca Vanya morrer, tratar membros da alcateia como descartáveis, desviar recursos para a ostentação pessoal enquanto ômegas passavam fome. Isso termina hoje. Eu estava nervosa, não pela confrontação com Raymond, mas pela ideia de voltar, de ver os lugares onde fui invisível, humilhada, esquecida. Mas a mão de Titan na minha, firme e quente, me ancorava. Você não é mais aquela Ara, ele disse, como se lesse meus pensamentos. E eles vão ver isso. Quando a carruagem parou na praça principal da aldeia, parecia que a população inteira tinha se reunido. Rostos conhecidos, desconhecidos, todos olhando com uma mistura de medo, curiosidade e algo que poderia ser inveja. Titan desceu primeiro, depois me ofereceu a mão. Quando pisei no chão de terra batida, vestindo um vestido simples, mas elegante de lã azul escuro, com a lua crescente de prata ao redor do pescoço, o sussurro coletivo foi audível. Alpha Raymond estava parado nos degraus do salão comunitário, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Ao lado dele, visivelmente desconfortável, estava Brisa. Ela devia ter voltado para cá após a cúpula, e a expressão em seu rosto quando me viu era de puro ódio mal disfarçado. Vossa Majestade. Raymond se curvou exageradamente. Que honra inesperada. Se tivéssemos sabido de sua visita, teríamos preparado uma recepção adequada. Isso não é uma visita social. Titan cortou, sua voz ecoando pela praça silenciosa. Estou aqui em capacidade oficial. Alpha Raymond, você está sendo formalmente investigado por negligência de seus deveres para com os membros vulneráveis de sua alcateia. O silêncio era absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Isso é ultrajante. Raymond gaguejou, a máscara de educação escorregando. Com que base? Com base no testemunho de múltiplas fontes. Ethan se adiantou, segurando uma pasta de couro. Incluindo registros financeiros que mostram que os fundos destinados a cuidados com anciãos foram desviados para, vamos ver, renovações em sua residência pessoal, vestidos importados para sua família e um banquete de 3 dias celebrando seu próprio aniversário, enquanto 4 ômegas em sua alcateia passavam fome. Gaspes ecoaram pela multidão. Lobos começaram a murmurar, olhando para Raymond com novos olhos. E mais gravemente, Titan continuou, descendo os degraus da carruagem para ficar cara a cara com Raymond. Você deixou a matriarca Vanya, a guardiã das histórias de sua própria alcateia, morrer presa na lama enquanto celebrava uma cerimônia vã. Eu não sabia que ela estava em perigo, Raymond protestou, suor brotando em sua testa. Como eu poderia saber? Titan inspirou profundamente, e seu lábio superior se contraiu em um rosnado de nojo. Você fede a mentira, Raymond. A voz de Titan era baixa, mas carregava vibração animal. O cheiro azedo da sua culpa está podre no ar. Você sabia. Porque eu gritei. Uma nova voz se ergueu da multidão, confirmando a acusação do rei. Mira, a ômega que trabalhava na cozinha, se adiantou, tremendo, mas determinada.
Eu ouvi o grito da matriarca. Eu corri até você, Alpha Raymond, e te disse. Você disse que estava ocupado com assuntos mais importantes e me mandou embora. Outras vozes começaram a se erguer. Lobos que tinham sido silenciados por medo ou hierarquia, finalmente encontrando coragem. Ele me negou ajuda médica quando quebrei meu braço, dizendo que ômegas podiam curar sozinhos. Ele tirou a ração de comida das viúvas para alimentar seus convidados durante os banquetes. Ele... Silêncio. Raymond rugiu, seus olhos brilhando com raiva e medo. Vocês não têm direito de falar contra seu alfa. A hierarquia existe por uma razão. A hierarquia existe para proteger, não para oprimir. Eu disse, falando pela primeira vez. Todas as cabeças se viraram para mim. Um verdadeiro alfa lidera servindo. Ele não se serve de seu povo. Raymond me olhou com desdém que não se preocupou em esconder. E o que você saberia sobre liderança, Ômega? Você, que passou a vida esfregando pisos e lavando roupas? Você acha que um vestido bonito e a atenção do rei te tornam digna de falar sobre... Cuidado. A voz de Titan era um rosnado baixo, perigoso. Ele se moveu, colocando-se entre mim e Raymond. Termine essa frase, e eu te desafio formalmente. E nós dois sabemos como isso terminaria. Raymond empalideceu. Um desafio formal de um rei alfa era sentença de morte. Eu peço desculpas, Vossa Majestade. Ele engoliu seco. Não quis desrespeitar. Você desrespeitou todos nesta aldeia por anos. Titan cortou. E isso termina agora. Pelo poder investido em mim como rei alfa do reino, eu o destituo de sua posição. Você tem uma semana para deixar esta aldeia. Seus bens serão confiscados e distribuídos aos membros da alcateia que você negligenciou. Você não pode fazer isso. Raymond gritou, desesperado agora. A alcateia é minha, por direito de sangue. Ajoelhe-se. Titan não gritou, mas usou a voz de comando. O som reverberou nos ossos de todos na praça. Foi instinto puro. Os joelhos de Raymond cederam contra sua vontade, batendo com força na terra. Ele tentou lutar, rosnando, veias do pescoço saltadas, mas a aura do rei alfa o esmagava, forçando-o a expor o pescoço em total submissão. Um cheiro acre de urina e medo puro emanou de Raymond, e a multidão recuou enojada. Direito de sangue não vale nada sem a força para mantê-lo. Titan disse, olhando para o lobo dominado a seus pés. Você não é mais alfa. Agora saia da minha vista antes que eu mude de ideia sobre clemência. Guardas reais se adiantaram, escoltando Raymond, que ainda protestava para longe da praça. Brisa tentou se esconder na multidão, mas Titan a viu. Senhora Brisa, ele chamou. Ela congelou. Você estava presente durante a tentativa de envenenamento em minha fortaleza. Embora não possamos provar sua participação, sua associação com elementos hostis à coroa está registrada. Você é banida da corte, permanentemente. O rosto dela contorceu em fúria, mas ela era esperta o suficiente para não responder. Ela apenas se virou e fugiu, desaparecendo entre as casas. Titan se virou para a multidão reunida. Esta alcateia precisará de nova liderança. Liderança escolhida não por berço, mas por caráter. Em 3 dias, haverá uma eleição aberta. Todo membro adulto votará. E até lá, Ethan ficará aqui para garantir que o processo seja justo. Ele olhou ao redor, seus olhos encontrando rostos na multidão. Vocês foram silenciados por tempo demais. Não mais. Este é o novo reino, onde todos têm voz, onde bondade vale mais que linhagem. E então, ele estendeu a mão para mim. Eu a peguei, e juntos, caminhamos entre a multidão. Lobos se curvavam, mas havia algo diferente agora. Não era apenas respeito pela posição, era respeito por quem éramos. Paramos diante de uma casa pequena e familiar, minha antiga casa. A porta se abriu, e matriarca Vânia saiu, apoiada em uma bengala mais viva, seus olhos brilhando com lágrimas. Criança, ela disse abrindo os braços. Corri para eles, abraçando a anciã que eu tinha salvado naquela noite que mudou tudo. Obrigada, ela sussurrou em meu ouvido. Não apenas por me salvar, mas por salvar todos nós. 3 semanas depois, de volta à Fortaleza de Prata, eu estava diante de um espelho, usando um vestido que roubava o fôlego. Não era branco ou dourado como os tradicionais vestidos de coroação. Era azul escuro, da cor da noite.
bordado com fios de prata que formavam constelações. Meu cabelo estava preso em uma trança elaborada, entrelaçada com flores de inverno brancas. Tilda e Gemma, que Titan tinha trazido para a fortaleza como minhas damas de companhia oficiais, estavam chorando enquanto ajustavam a cauda do vestido. Você parece uma rainha de verdade, Tilda soluçou. Eu sou apenas Zara, respondi, mas estava sorrindo. Não, Gemma corrigiu, colocando o véu leve sobre meu cabelo. Você é a rainha Ara, e nós somos as ômegas mais sortudas do reino, por poder dizer que conhecemos você antes de tudo isso. Um toque suave na porta. Ethan entrou, impecável em seu uniforme de cerimônia. Está na hora, ele disse gentilmente. Ele está esperando. A cerimônia aconteceu no grande salão, mas as portas estavam abertas para o pátio, onde centenas de lobos de todo o reino se reuniram. Não apenas nobres, trabalhadores, artesãos, ômegas, todos convidados para testemunhar. Caminhei pelo corredor central, sem pai para me entregar, sem linhagem para me preceder. Apenas eu, caminhando em direção ao homem que tinha visto minha alma antes de ver meu rosto. Titan estava esperando no altar, vestindo o uniforme real negro com detalhes em prata. Mas quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Não o sorriso controlado do rei, o sorriso genuíno do homem que eu amava. A cerimônia foi conduzida pelo ancião-chefe, suas palavras sobre união e parceria ecoando no salão. Mas eu mal ouvia. Tudo o que existia era Titan, segurando minhas mãos, seus olhos âmbar nunca deixando os meus. Você promete liderar com sabedoria e compaixão? O ancião perguntou. Prometo, respondemos juntos. Você promete proteger os fracos e dar voz aos silenciados? Prometo. Então, pelo poder investido em mim, eu os declaro rei e rainha, unidos em vínculo e propósito. Titan me puxou para seus braços e me beijou, e o salão explodiu em celebração. Quando nos separamos, ele sussurrou contra meus lábios. Pronta para mudar o mundo, minha rainha. Pronta para tentar, meu rei. Respondi. E então, ele se virou para a multidão, me mantendo ao seu lado e proclamou. Apresento Rainha Ara, não nascida na realeza, mas forjada na bondade. Ela é a prova de que o valor de um lobo não está em seu sangue, mas em seu coração. A ovação que se seguiu sacudiu as paredes. Naquela noite, sozinha com Titan, em nossos aposentos privados, eu olhei pela janela para o reino que agora era meu também. As luzes da cidade cintilavam como estrelas terrestres. Você tem arrependimentos? Titan perguntou, envolvendo seus braços ao redor de minha cintura por trás, descansando o queixo no meu ombro. Pensei naquela noite na lama, na escolha que fiz, na cerimônia que perdi. Nenhum, respondi honestamente. Eu troquei uma chance de talvez encontrar alguém por algo real, por você, por isso, por um propósito que é maior que eu. Você salvou muito mais que Vânia naquela noite, ele disse suavemente. Você me salvou. Salvou este reino de se tornar tão frio quanto o aço que o constrói. Virei-me em seus braços, colocando as mãos em seu peito, sentindo o batimento firme de seu coração. E você me ensinou que eu nunca fui invisível. Eu só estava cercada pelas pessoas erradas. Ele beijou minha testa, meu nariz, meus lábios. Vamos fazer deste reino um lugar onde ninguém seja invisível. Ele prometeu. Juntos. Concordei. E ali, envoltos em luz de lua e promessas, começamos a escrever uma nova história. Não de hierarquia e opressão, mas de parceria e esperança. Porque às vezes, a maior força não vem de linhagem ou poder. Vem de uma escolha simples, feita na lama, de salvar uma vida quando ninguém está olhando. E essa escolha pode mudar reinos. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.